Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Deuteronômios 13, adoração a outros deuses. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhe anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Não deem ouvido à palavra daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração, de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos, obedecem-lhe, sirvam-no e paguem-se a Ele, apeguem-se a Ele. Aquele profeta sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-lo do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou que seguisse. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão ou filha, ou filho, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos que viviam ao seu redor, que é próximo, que é distante, de um outro lado da terra. Não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele e não o proteja. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo. E depois que as mãos de todo o povo apredejá-lo até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, seu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso. Todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessa. Se vocês ouvirem dizer que uma dessas cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá para nelas morarem, surgirem homens perversos e desviarem os seus habitantes, dizendo, vamos adorar outros deuses, Deus que vocês não conhecem. Vocês deverão investigar se for verdade e ficar comprovado que ele se praticou esse ato detestável entre vocês. Matem ao fio da espada todos que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queime totalmente a cidade e todos os seus despojos como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruína para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. E ele terá misericórdia e compaixão de vocês e o fará multiplicar-se, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que lhes estou dando e fazendo o que é justo para ele. Há demais impuros. Vocês, vocês são filhos, vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam corte no corpo, nem rape a frente da cabeça por causa dos mortos. Por vocês são povo consagrado ao Senhor, seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não coma nada que seja proibido. São esses os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a coça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, todos os que ruminam ou têm um casco fendido, vocês não poderão comer: o camelo, o coelho e o rato silvestre, embora rumine, não tem casco fendido. São impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha o casco fendido.
não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatana, escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas, nem escamas, é impura para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas esta vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça a polpa e o morcego. Todas essas pequenas criaturas que se encaixam e têm as asas são impuras para vocês, não há como. Mas qualquer criatura que tem asa, sendo pura, vocês poderão comer. Não coma nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo. Ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Mas vocês são povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leito da própria mãe. Em Levítico 11, também temos essa referência que nos diz assim: diz o Senhor a Moisés e Arão: digam aos israelitas que todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considere-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considere-o impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considere-os impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e do rio, vocês poderão comer todas que possuem barbatana e escamas. Mas todas as criaturas que vivem no mar ou no rio e não possuem barbatana e escama, que é dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, que dentre todos os outros animais das águas serão impuros para vocês. Por isso não poderão comer. Sua carne é considerada impura, os seus cadáveres, tudo que vive na água e não possui barbatana e escama, será proibido para vocês. São estas as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer, porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça e polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm as asas, mas que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Dentre esta, porém, vocês poderão comer aquela que tem pernas articuladas para saltar no chão. Dessa vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos, mas considerarão impura todas as outras criaturas que enxameiam e que têm asas e que movem pelo chão. A entrega do dízimo. Separe o dízimo de tudo o que a terra produz anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troque o dízimo por prata e leve a prata ao local que o Senhor, seu Deus, estiver escolhido.
Com prata, compre o que quiserem, bois, ovelha, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com as suas famílias, comem e alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. E nunca se esqueça dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Ao final de cada 3 anos, traga todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros e os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Que Deus assim abençoe a sua palavra lida no dia de hoje.